É uma alegria imensa. Agradeço demais a oportunidade, o convite, a cada uma e a cada um que está aqui, que está aceitando parar um pouco nos próximos minutos para algo que a gente vai certamente elaborando ao longo da semana, da vida, porque a palavra do Senhor sempre retorna para a gente nessa dimensão de algo que vai ganhando nova forma e novo sentido a cada novo momento que a gente experimenta na nossa caminhada como indivíduos, mas também como coletivos humanos, buscando realizar a imagem do Cristo como realização do reino de Deus, o reino do bem, o reino do amor na terra. Eu percebo, assim, como um cristão contemporâneo, cada um de nós, imagino, também percebe que uma das coisas difíceis de assumir a continuidade do movimento de Jesus em nossos dias é a gente conseguir acessar nesse testemunho maravilhoso das gerações que nos precederam na fé, retomar o sentido das palavras, o sentido das mensagens que nos foram legadas para os nossos dias. Né? E a gente está na leitura do Evangelho de João diante de um conto enigmático. Nós retrocedemos um pouquinho, alguns versículos que antecedem os versículos que nós lemos, a gente vai ver Jesus se comparando à porteira, à entrada. E depois ele está se comparando agora ao próprio pastor. E o texto anteriormente diz que os fariseus escutavam Jesus e não compreendiam. Era muito enigmático para eles aquilo. E eu fico pensando aqui comigo e compartilhando com vocês. Não compreendiam ou não queriam de forma nenhuma aceitar que aquilo era de fato aquilo que estava sendo dito. Há algo muito escandaloso para os ouvidos religiosos, para a religião instituída na mensagem do Cristo. É algo muito rebelde, algo muito contracorrente para ser aceito. Eu espero que o Espírito do Senhor nos ilumine para que nós abramos o nosso ouvido e o nosso coração para a compreensão dessa mensagem. Todo esse conto, que a gente também na tradição cristã brasileira costuma chamar de parábola do bom pastor, está montado em torno de duas imagens de natureza positiva e negativa. De um lado, o bom pastor, de outro, o mercenário, né? O pastor mercenário. E eu fiquei me perguntando, nós que vivemos um momento presente de nossas vidas, que outra imagem, a gente que não é quase nós todos não vivemos mais em situação agrária, nem rural. Qual seria uma imagem que falasse forte ao momento presente? E eu estou aqui sugerindo que a gente pense os cuidadores, né? Os profissionais de saúde que hoje estão tomados de cuidados por nossas famílias, por nós mesmos, pelas pessoas que têm sofrido essa pandemia que tem ceifado diariamente multidões no mundo inteiro, mas no nosso país de modo mais absurdamente ainda aprofundado em suas consequências por um desgoverno que a gente tem experimentado. E não é uma nem outra vez que a gente percebe que as pessoas são capazes de reconhecer pela ação de cuidadores, aqueles cuidadores que a gente, alguns até dizem, esse aí é enfermeiro, é médico, assistente social, é técnico de enfermagem, é um cuidador de verdade. Uma das coisas que a gente usa para mensurar isso é justamente a mesma medida que o texto bíblico nos apresenta, quando diz que o mercenário está interessado na recompensa financeira que o cuidado às ovelhas vai lhe dar. Por isso é que, diante do primeiro perigo que advém, ele foge e deixa as ovelhas lançadas dos lobos, enfim, das feras, de qualquer tipo de problema que apareça, a vida deles em risco. Já o bom pastor, o bom cuidador, é capaz de morrer por aqueles que cuida. Como reconhecer quem é quem?
Essa é uma questão que era importante no tempo de Jesus, era importante no tempo da comunidade joanina, que vivia um momento de grande disputa pela verdade da religião judaica, mas também pela verdade da direção que o movimento de Jesus deveria tomar e pela verdade da relação com o Império Romano. Então, na época de Jesus, como em nosso tempo, o problema das fake news, das mentiras no campo da religião e da política, visando manipulação, eram problemáticas. E a Bíblia está aqui nesse testemunho de irmãs e irmãos que nos precederam, nos dando a medida como eu posso, como você pode reconhecer o verdadeiro cuidador, o verdadeiro pastor. As comunidades, as lideranças, as pessoas que estão de fato nesse momento representando a verdade e quem de fato está representando a mentira. Não há dúvidas quanto a isso. O cuidar amoroso, aquele que cuida verdadeiramente e que põe a sua própria vida em risco, caso necessário, para dar a vida pelo outro. Experimentei uma disputa boa, agradável, né, num dos círculos de leitura popular que nós fazíamos lá no João de Deus, em Petrolina, antes da pandemia nos impedir de encontros reais, que era um debate assim, alguém disse num dos dias, mas isso aí é Jesus, Jesus é Deus, é santo. A gente não, a gente é mortal, é errado, tal. A gente olha isso e louva Jesus porque ele fez isso, porque ele era desse jeito, ele é assim, continua sendo, mas nós não. Eu penso que essa é uma possibilidade, mas me parece muito distante da própria intenção desses contos, dessas parábolas, da própria intenção com a qual se contou durante muito tempo nas comunidades cristãs e depois se tornou um texto escrito e para nós sagrado, essas parábolas. A finalidade última de Cristo, afinal de contas, foi despertar em cada uma e cada um de nós a condição crística que nós temos como criatura de Deus. Cada uma e cada um de nós é aqui convidado como indivíduo, mas também como comunidade, a sermos os verdadeiros cuidadores, a agir concretamente nas nossas comunidades diante daquele que precisa, mesmo que essa ação ponha em risco as nossas vidas financeiras, as nossas vidas individuais e a nossa vida comunitária, a nossa imagem social pública. Que há uma semana atrás nós lembrávamos, 2 semanas atrás no máximo, estou contando mal os dias no isolamento, lembrávamos da vida de uma grande personalidade do cristianismo contemporâneo, que é o Dietrich Bonhoeffer. E, de fato, como Cristo encontrou o seu martírio. O conjunto de irmãs e irmãos que, ao longo da história cristã, tiveram que pagar com suas vidas, com suas reputações, o seguimento do Cristo é muito grande, para que a gente tenha dúvida, como os fariseus tiveram, e não compreenda o que está sendo dito aqui. A carta, João 3, 16 e 19, é muito objetiva. Conhecemos o amor nisto. Será que é em palavras? Será que é em canções? Conhecemos o amor no fato dele ter dado sua vida por nós, mas também no fato de que nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Não há dúvida do que está sendo dito aqui. A verdadeira caridade, o verdadeiro amor, o verdadeiro cuidado com a necessidade do outro irmão, porém, tem, para além da dimensão individual, também uma dimensão pública e coletiva que fica clara no Salmo 23, quando no seu versículo 3 fica evidente o modo pelo qual a nossa alma é refrigerada pelo Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Qualquer uma de nós, nossas comunidades de fé, que desejam o refrigério da alma no Cristo, no Deus libertador,
precisa ser cultivadora de veredas de justiça, mesmo diante das consequências adversas. Nós vemos no livro de Atos, no trecho lido em Atos, que estavam ali dois irmãos nossos perseguidos por terem feito o bem a um homem que era um pedinte durante a vida inteira na entrada da Porta Formosa. É esse o contexto. Ele estava enfermo, foi curado, foi resgatada a condição de verdade humana para a qual Deus lhe criou, e por isso, e não apesar disso, mas por isso, foram presos e perseguidos. Alguns de nós podemos ser tentados a fugir dessa verdade profunda e dizer: não, trata-se de conhecer a Deus na relação litúrgica. Mas os textos que a gente vem lendo não deixam dúvida. É preciso conhecer a Deus como Jesus o conhecia. E Jesus é o cuidador da sua igreja, de cada um de nós, porque ele nos conhece tão profundamente quanto Deus o conhece e ele conhece a Deus. Ou seja, porque são uma comunidade. Essa é a nossa fé trinitária, um Deus que são três pessoas que vivem numa reunião tão profunda que se torna um só Deus. É um profundo reconhecimento mútuo que só se faz na convivência. Nós somos, portanto, convidados a viver com os demais, viver no mundo nessa condição crística, cristológica de cada um de nós, reconhecendo no outro o Pai, reconhecendo em nós um pai para o outro, uma mãe e um pai, como nós temos costumado a nomear em nossa liturgia anglicana brasileira, uma coisa muito bonita, que resgata essa dimensão comunitária, acolhedora, de útero, né, que está em Deus e nessa imagem de Deus. O seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Em nossas comunidades, em nossa comunidade, portanto, a gente compartilha a vida, que não haja necessitados, nem no corpo, nem na alma. Mas mais importante que isso, também no nosso texto fica muito claro, é nosso irmão, é ovelha como nós, não somente quem está no nosso aprisco. Jesus foi muito claro, eu tenho outras ovelhas, é para todos e todas, mesmo para aqueles fora de nossas denominações religiosas, mesmo para aqueles fora das fronteiras da cristandade, as irmãs e irmãos que, como nós, foram criados por Deus e criadas por Deus, sendo ou não cristãos e cristãs. Porque o nosso caminho, nosso fito, nosso bom pastor, pretende um só rebanho e um só pastor. Um só dono verdadeiro, porque assume a condição de servo sofredor quando ele podia ter assumido a condição de um déspota glorioso. Escolheu servir para nos ensinar um tipo de poder que é aquele que decide livremente doar-se, aquele que assume o poder para distribuir o poder. Não há maior poder que este. Organizar-se para impor poderosamente o fim de todo poder, que não seja o serviço a outro e a outra. Isso nos pede de nós uma cristologia bastante rebelde, de um ecumenismo cósmico, universal, de um materialismo sacramental, que reconhece Deus e o sagrado em toda a criação, que foi amada por Deus. Quão distante nós vivemos desse ideal, nesse mundo do capitalismo, do cristianismo de conquista, da teologia da prosperidade. Lamentavelmente, nós tivemos muito pouco para celebrar nessa semana, na qual nós marcamos o dia 19 como o dia dos indígenas, e a semana inteira foi tomada, tanto em nossa igreja como por vários movimentos sociais. Todo o planeta celebram também o Dia Internacional da Terra.
E nós lembramos, junto aos irmãos da Irmandade dos Mártires, que um dos mártires contemporâneos da ausência de amor concreto, que é nosso irmão Galdino Pataxó, que no dia 20 de abril de 1997 foi queimado vivo enquanto descansava de seu dia de luta em Brasília pelo reconhecimento de terras dos indígenas Pataxó. Não se trata, irmãos, portanto, de religião a afirmação de Atos 4 e 12 que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não se trata de religião, trata-se de ou assumirmos o servo sofredor dessa cristologia rebelde, ou vivemos a barbárie, ou Cristo ou a barbárie. É isso que está em questão para a humanidade. Fora disso, não há salvação. Que Deus, que é nosso Pai, nossa Mãe, possa, superando as dificuldades e a incredulidade minha, sua, de todos nós, as nossas dificuldades, fazer calar profundamente em nossa forma de viver essa mensagem de que é possível novos céus e nova terra.